A Divina Comédia. O inferno, o purgatório é o paraíso de Dante. Dante de Alighieri, italiano, nascido em Florença em 1265, imortalizou-se principalmente por sua famigerada obra literária A Divina Comédia, convencionalmente chamada de epopeia, poema que trata de heróis e atos heroicos, porém não se enquadra propriamente como uma epopeia. A epopeia é um gênero que há muito já morreu. Há grandiosas epopeias a representarem épocas passadas da humanidade: Romero, Virgílio, Ariosto, Spencer, Camões, Tarso e Milton, por isso são importantes para estudo e pesquisa, mas não se constituem como uma obra de literatura viva. A Divina Comédia é uma exceção. A Divina Comédia não tem nada que ver com os modelos antigos. O único elemento que liga os versos, reúne os cantos, junta as três partes é a pessoa do próprio poeta, constantemente presente. Do começo ao fim da obra é Dante quem fala. É uma obra lírica, de expressão pessoal, considerando o lirismo como o centro vital da obra de arte, por isso a Divina Comédia vive. A palavra comédia no título, não significa que seja graça, que tencione fazer rir, corresponde, sim, a uma estética desaparecida, a comédia. Seria um poema que começa com coisas penosas para terminar em felicidade, assim como a história sacra da humanidade começa com o pecado original e termina com a redenção. O poema é dividido em 3 livros, cada um formado por 33 cantos, com exceção do Inferno, com 34, já que o primeiro canto serve de introdução ao conjunto do poema, escritos em tercetos de decassílabos, rimados de modo alternado e encadeado, segundo o esquema ABCBCDCDED e assim por diante. Essa estrutura métrica, conhecida como terza rima, trezina dantesca ou rima encadeada, foi originalmente criada por Dante para a Divina Comédia. Vale notar que o esquema métrico e o número de cantos correspondem a múltiplos de 3, número que simboliza a Santíssima Trindade da religião cristã. A terza rima que Dante inventou corresponde a qualquer texto escrito em tercetos, onde o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o primeiro e terceiro versos do terceto seguinte e assim por diante, como uma corrente. O mote da obra é o seguinte: Dante é tomado da consciência de se haver desviado do reto procedimento e assim encontra-se perdido numa selva escura. Nesta selva encontra o poeta latino Virgílio, que a pedido da alma beata de Beatriz o envia para se lhe oferecer como guia pelo inferno e pelo purgatório onde, pelo exemplo dos pecadores e de suas penas, Dante poderá encontrar o caminho da sua salvação. Dante aceita e os dois iniciam sua viagem. O limbo. Antes da entrada para o inferno eles passam por seu vestíbulo, o limbo, onde não há castigo, porém há possibilidade de salvação, que abriga as almas dos infantes falecidos antes da instituição do batismo e alguns grandes personagens do passado anterior a Cristo. Inferno. O inferno que eles adentram é constituído por uma imensa cratera escavada nas profundezas do globo terrestre na queda do corpo do anjo rebelde expulso do paraíso. Começa nas proximidades da selva selvagem essa ampla cratera e vai se afinando até o centro da Terra, onde se encontra o próprio Lúcifer, que aí tem o encargo de rei do inferno. Ao longo dessas paredes, em ressaltos concêntricos, estão recolhidas as almas dos penitentes do castigo eterno. São 4 seções afastadas entre si, nas quais lhes são aplicadas diversas penas cujo rigor se agrava com sua aproximação ao reinado de Lúcifer e que correspondem às 4 transgressões de crescente gravidade catalogadas com base na relativa doutrina aristotélica. São elas: incontinência, violência, fraude e traição, com suas diversas aplicações. Purgatório. O purgatório é constituído por uma montanha altíssima que surge do mar no centro do hemisfério austral, contornada por cornijas, ou terraços, e que vai se afinando até chegar ao plano do paraíso terrestre. A primeira parte da escalada é reservada às almas que, tendo se arrependido só à última hora, devem aguardar a sua admissão, pela porta de São Pedro, aos círculos superiores, onde cumprirão penas diversas, correspondentes aos pecados praticados em vida e que os purgarão para depois serem admitidos no paraíso. Esses terraços desenvolvem-se em 7 círculos, sobrepostos na seguinte ordem: 1 orgulhosos, 2 invejosos, 3 iracundos, 4 preguiçosos,
5 avários e pródigos. 6 gulosos. 7 luxuriosos. O paraíso é constituído por 8 céus de estrelas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas, todos em forma de anéis materiais mas não sólidos, nos quais serão encontradas por Dante, em sua elevação de céu em céu, as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos, mas não de suas beatitudes. Para além do céu de estrelas fixas há um novo céu, concêntrico a esse, que é o primum mobile, ou também chamado de céu cristalino, por não conter matéria alguma. Acima dele está o empíreo, no qual se situa a rosa mística, glorificação dos beatos. E no ponto mais alto do empíreo, 9 círculos angélicos, concêntricos, rodam à volta de Deus e são ocupados, não por espíritos humanos, mas somente pelos anjos criados diretamente por Deus, que obedecem a uma classificação de perfeição correspondente à dos céus ocupados pelos espíritos de humanos, desde o da lua até o primeiro móvel. Fixando o ponto mais alto do empíreo, Dante tem uma visão do mistério da Trindade. No segundo dos 3 círculos que ocupam o mesmo espaço, ele avista uma esfinge humana. Daí lhe revelam-lhe uma extraordinária fulguração que resgata a perturbação de sua mente. Deus, o amor que move o sol e as outras estrelas, desviava a vontade individual de Dante para submetê-la, apenas como uma roda de um extraordinário engenho, à vontade divina. O Dante político. Dante nasceu em Florença em 1265, no seio de uma importante família local. Florença já era uma cidade-estado organizada, com governo democrático independente, embora vez por outra submetida a intervenções das 2 forças que concorriam em toda a região: o papado, que tinha um vasto poder temporal com sede em Roma, e os restos do Sacro Império Romano que sucedera à queda do Império Romano. Dante participou ativamente da política da já antiga divisão entre guelfos, partidários do Papa, e gibelinos, do imperador. Os guelfos, que detinham a quase totalidade do poder em Florença, subdividiram-se em brancos, que se opunham à interferência do papado, e negros, que defendiam o apoio ao Papa contra as ambições do imperador. O Papa na época era Bonifácio VIII, de quem Dante era inimigo. Num embate político, a facção de Dante, os brancos, sofreu uma derrota e Dante acabou exilado. Nesse tempo de exílio foi que iniciou sua escrita da comédia. Dante estudou filosofia, teologia e física, e fez amizade com Giotto e diversos pensadores. Foi sempre muito honrado e festejado, mas nunca deixou de sofrer a mágoa de não poder voltar a Florença. Os brancos acabaram derrotados de vez. Nem a fama e a honra conquistadas com a enorme repercussão de sua comédia lhe abririam outra vez as portas da sua cidade. Permaneceu em Ravenna e faleceu em 1321. Foi sepultado com grandes honrarias, e lá está até hoje sua sepultura. A partir do próximo vídeo começaremos a mostrar a viagem de Dante através do inferno, purgatório e paraíso. Cadastre-se com a gente e acompanhe essa grande aventura. Visite o nosso blog Vestígios da Luz. Até a próxima. A Divina Comédia. O inferno, o purgatório é o paraíso de